Que grande bênção e alegria ver todos vocês aqui, viu? Enche a minha alma de muita confiança e boa expectativa em Deus, de tudo aquilo que Deus quer fazer, não hoje, mas ao longo da caminhada que Ele tem reservado para vocês. No presbitério, nós temos convivido com aquela sensação de que há toda uma geração de discípulos que nasceu na fé e cresceu na fé, sem ter experimentado de fato, de verdade, aquilo que nós cremos. Por que eu digo isso, irmãos? Os nossos últimos 15, 20 anos, nós podemos classificar como os piores de nossa história. Há duas décadas atrás, 2 décadas e meia, começou um processo de erosão que foi corroendo conceitos, princípios, definições, doutrina e ambiente. Um processo que não foi percebido no seu nascedouro, mas cujos frutos, década e meia depois, nos obrigou a olhar o retrovisor e saber que sim, lá atrás, houve desvios e surgiram situações que brotaram, cresceram e produziram danos em nosso arraial. Não é culpa de vocês, se não experimentaram e não provaram daquilo que eu tenho chamado o que nós cremos e vivemos. Mas é nosso dever e obrigação trazer os marcos de volta onde eles foram estabelecidos. É nosso dever e obrigação resgatar tudo aquilo que o Senhor um dia nos confiou. No Salmo 11, verso 3, está escrito assim: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E quando me refiro aqui agora, tentando aplicar esta palavra, não me refiro apenas aos fundamentos como nós os definimos, baseados lá em Hebreus, finalzinho de Hebreus 5, início de Hebreus 6. Eu estou me referindo a tudo aquilo que formou a base para edificar esta obra na qual vocês estão inseridos e participam. Diz respeito, sim, aos princípios elementares, diz respeito a todos os princípios de ministério, diz respeito a toda a doutrina. E esses princípios de ministério, a doutrina e as verdades, toda a proclamação de Jesus, tudo isso produz um ambiente que nós classificamos como um ambiente de família, onde é fácil estar na luz, onde é simples e fácil prestar contas, onde é simples e fácil se deixar instruir, onde é simples e fácil se deixar confrontar e corrigir, onde é simples e fácil pedir conselho e orientações, onde é simples e fácil socorrer, lavar os pés, acolher, servir, abençoar, profetizar, andar na luz. Quando a doutrina, quando os princípios de obra, quando as verdades são diluídas, esse ambiente se perde. E muitos de vocês, filhos de irmãos ou não, que se converteram nesses últimos 15 anos, se converteram em um ambiente que não expressa todas essas coisas que nós cremos. E que fazemos diante disso? Em Atos capítulo 13, verso 36, Paulo está pregando em Antioquia. Aquele povo está recebendo o evangelho pela primeira vez. Atos 13, 36. Paulo diz assim: ele está fazendo a proclamação da pessoa de Jesus. Aí ele insere uma declaração sobre Davi, como Pedro fez o mesmo em Atos 2. Paulo diz aqui: porque, na verdade, tendo Davi servido à sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu,
e foi para junto de seus pais e viu corrupção. Mas eu quero editar e pensar essa frase. Paulo disse: tendo Davi servido à sua própria geração, adormeceu. Irmãos, é muito importante entendermos que antes de mim e de vocês, alguns serviram à sua geração e adormeceram. E geração após geração de discípulos, de filhos de Deus, a igreja teve que servir à sua presente geração. E esses santos do passado adormeceram, seja por morte natural, seja por martírio. Milhares e milhares foram martirizados, mas eles serviram a sua geração. Eu queria fazer alguns destaques históricos disto. A igreja dos 3 primeiros séculos sofreu, primeiramente, perseguição dos judeus, depois perseguição dos romanos, experimentou alguns períodos de fome. O livro de Atos relata isso mais de uma vez, as cartas de Paulo falam sobre isso. A igreja da Judeia passando fome. Alguns filhos de Deus que acham que um discípulo não passa fome, mas passa, viu? Paulo fala dele pessoalmente pelo menos 3 vezes que ele passou fome. Algumas vezes ele não comeu porque estava jejuando. Ele fala em jejuns muitas vezes. Mas nesse mesmo texto, da segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, ele fala em fome e sede e nudez muitas vezes. Então, filhos de Deus sofrem fome, sede e nudez. Experimentam dificuldades. E houve gerações que sofreram isso e sofrem hoje em outras partes da terra. Aqueles irmãos desses 3 primeiros séculos experimentaram pestes. Eu tenho citado especificamente uma dessas pestes, conhecida na história como a peste de Cipriano. Eu animo vocês a dar uma pesquisada aí no Google da vida, o que foi a peste de Cipriano. Mas foi uma peste que assolou, a começar do norte da África, Egito, foi até a Tunísia, e tomou parte do Império Romano, onde centenas de milhares de pessoas morreram, desde pessoas pobres até o imperador romano Cláudio II morreu com essa peste. Os irmãos enfrentaram isto. E sabe, há uma marca que está registrada na história. As únicas pessoas que se expunham para socorrer os contaminados eram os cristãos. A igreja trouxe uma marca naquele período, naquelas décadas em que aquela peste varreu o mundo. A igreja se expôs. Muitos parentes eram abandonados, muitas pessoas eram abandonadas por seus parentes na rua para não contaminar os demais. E quem ia socorrer aqueles abandonados? Os discípulos de Jesus. Muitos se contaminaram e morreram. E a igreja os tem por mártires, porque efetivamente se sacrificaram para socorrer. E quantos se converteram moribundos à beira da morte, porque alguém se debruçou para dar-lhe água, pão e vestimenta. Aquela geração vivenciou isso, e aqueles santos serviram a sua geração. Eles viveram guerras e revoltas. Quem já ouviu falar de Massada? Quem nunca ouviu sobre a destruição de Jerusalém no ano 71 depois de Cristo pelo imperador Tito? A igreja estava por ali. O Império Romano estava sempre envolvido em guerras. Aquela igreja serviu a sua geração em meio a fome, pestes, revoltas, guerras e perseguições específicas a eles por serem cristãos. Civilizações que no passado eram completamente
se não cristãs, mas cristianizadas, ou tinham marcas do cristianismo, como todo o norte da África e Turquia, por exemplo. Aquelas 7 igrejas, chamadas 7 igrejas da Ásia, a quem Jesus escreveu, está lá em Apocalipse, ficavam na Turquia. A Turquia um dia foi cristã. Hoje a Turquia e todo o norte da África, esse Cipriano, que eu citei aqui, era bispo de Cartago. Cartago está na Tunísia, norte da África, era cristão. Hoje todo o norte da África é muçulmano. Toda uma geração de discípulos foi massacrada e martirizada pelo islamismo por causa da sua fé. Mas aqueles santos serviram a sua geração. Diante dos desafios que se apresentaram, diante dos enfrentamentos que surgiram, os santos da Idade Média conviveram com misticismos, conviveram com dominação católico-romana, conviveram com a Inquisição. Os pré-reformadores, os reformadores, tiveram enfrentamentos gigantescos com a estrutura religiosa da época, se expuseram à morte, foram mortos. Se fala sobre John Wycliffe, que depois de morto foi desenterrado e queimado. Queimaram seus ossos porque foi tido por herege. Foi um dos precursores da reforma. Os puritanos, logo após a reforma, tiveram a luta enorme para restabelecer a doutrina, para viver dentro das suas casas o padrão que Deus tem para a marido, mulher, para os pais, para os filhos, para o trabalhador, resgatar a doutrina que estava adormecida e esquecida. Eles serviram a sua geração, com o desafio que se apresentou ali. Vemos depois a expansão missionária. Há uma história que é muito interessante. Um missionário inglês estava dispondo-se aí às ilhas, me esqueço agora o nome das ilhas, fica no Pacífico, e era habitada por canibais. John Patton é o nome dele. Acho que Ilhas Hébridas. E quando ele estava comunicando a igreja que iria para essas ilhas com a sua jovem esposa e seu filhinho de 1 ano, um irmão muito exaltado se levantou no meio da assembleia e disse: mas Patton, você está louco? Se você for para lá, eles vão devorar você. Você vai ser comido pelos canibais. Ele disse: meu irmão, naquele dia glorioso, o teu corpo ressuscitará tão glorioso quanto o meu. E não importa se serei comido pelos vermes da terra ou pelos canibais. Eu ressuscitarei. E foi. Com sua esposa e um filhinho de 1 ano. Aqueles irmãos do século 17, 18, quando se deu a grande expansão missionária pela Ásia, pela África, serviram a sua geração com o desafio que se apresentou diante dele. Sentiam-se comissionados. O reino de Deus estava em suas mãos e precisava ser expandido, mantido e testemunhado. E as circunstâncias não poderiam detê-los por isso. No início do século XX veio a grande revolução comunista. E há um dado que eu gosto de repetir. A missão Portas Abertas fez um levantamento e atestou que o século XX produziu mais mártires cristãos do que todos os 19 séculos anteriores juntos. Se juntarmos todos os mártires do primeiro século, do segundo, do terceiro, do quinto, do 10º, 15º, até o 19º, somados, são menos mártires do que os que morreram pela fé no século XX. Vocês sabem a causa? Não foi o islamismo. O islamismo deu a sua cooperação, segue dando até hoje. O islamismo existe desde o ano 620. Século XX foi o ano de 1900. Do ano 620 para o ano 1900 são 1.300 anos. Irmãos,
O grande motivo desse massacre na igreja foi o comunismo russo e depois chinês, depois em países africanos. O comunismo conseguiu martirizar mais cristãos do que toda a história da igreja junta. Esses irmãos do início do século XX, de meados do século XX, na China, no início na Rússia e depois na China, depois Vietnã e Vietcong, por aí vai, eles serviram a sua geração. Presos, torturados, martirizados. Muitos pais foram martirizados e os filhos e esposa eram abandonados à sarjeta, sem qualquer direito social. Isso é interessante se vocês tivessem acesso à história de um homem chamado Richard Rembrandt, autor de 3 livros: Cristo em cadeias comunistas, Torturado por amor a Cristo e Era Karl Marx um satanista? Se informem sobre o que esse irmão passou na prisão e seus contemporâneos, e sua esposa e filhos. Amados, essa gente serviu a sua geração. Bom, conto uma história recente sobre resistência da igreja dentro do mundo islâmico. Eu conheci um homem, um pastor ex-muçulmano, quando morei lá no norte da África, e ele tinha uma livraria, tem uma livraria até hoje. Livraria comum, vende tudo que vende na livraria, mas ele vende Bíblias e livros evangélicos também, na cidade que é o maior centro financeiro do país. E alguns irmãos o procuraram e disseram assim: mas fulano, você é louco? Como é que você vende Bíblias aqui? Isso é crime, isso é proibido. A polícia pode chegar a qualquer hora e você vai preso. Ou algum louco entra aqui e explode sua livraria. Ele disse assim: se não arriscamos, não avançamos. Eu conheci a esposa daquele irmão e conheci seus 2 filhos pequenos. Ser preso ou ser morto não é uma possibilidade remota. Se olhamos para o mundo ocidental, pegarmos os anos 60, 70, 80, é muito importante vocês entenderem, irmãos, que nesses anos começou um processo que produziu a geração que temos hoje. Nos anos 60 começou a liberação sexual, porque tornou-se comum o uso de preservativos, tornou-se comum os meios anticoncepcionais, a pílula anticoncepcional. Nos anos 60 começou o movimento hippie. Nos anos 60 começaram os grandes festivais de rock, difundida a droga por tudo foi canto. A droga foi tornando-se comum a partir dos anos 60, foi se popularizando. Nos anos 70 começaram as primeiras insinuações que foram cada vez tornando-se mais explícitas quanto a tornar aceitável a prática homossexual. Os do meu tempo aqui vão se lembrar de um homem chamado Ney Matogrosso, que existe até hoje, e que fazia parte de uma banda chamada Secos e Molhados. O cara aparecia vestido de pavão, com pena, e requebrando que nem uma cobra, e aquela geração teve que engolir aquele sujeito ali no palco, se requebrando, cheio de pena para tudo que é lado, parecendo um pavão mesmo, e o povo assistindo e aplaudindo. Foi se enfiando goela abaixo da sociedade valores contrários àquilo que aquela sociedade sempre viveu. Irmãos, essa liberação sexual começou nos anos 60, produziu a partir dos anos 70 e 80 muitíssimas mães solteiras, muitíssimas, e era difícil para elas viverem naquela sociedade conservadora, que esperava que a mulher só tivesse filho no matrimônio. Tenham paciência e ouçam isso com atenção, porque é muito importante. Sabe por quê?
A cada geração há um déficit de valor moral que foi arrancado. E essa geração não tem referência para comparar e considera que tudo que acontece no seu tempo é normal. E, amados, não é normal. É comum, porque muitos fazem, mas não é normal. É que a cada década se subtrai um valor, depois outro. E os jovens e adolescentes e crianças não têm referência de outra coisa para comparar. E tem essa prática, qualquer que seja, por normal. Ser mãe solteira era um problema. Mas essas mães precisavam encontrar uma explicação. E foi forçando para que fosse normal ter filhos fora do casamento. A coisa é tão séria, irmãos. Meu pai era delegado de polícia. E lá nos anos 60, se uma moça perdesse a virgindade, mesmo que ela não engravidasse, o sujeito que lhe tirou a virgindade, se a família da moça assim o exigisse, era obrigado a casar na delegacia. O delegado com cacete na mão disse: assina aí, seu relaxado. A moça não é mais virgem, mas ela é casada. Isso chamava-se restituir a honra da família e da moça. Honra da moça? Isso é um valor que vocês conheçam? Faz algum sentido para você a honra de uma virgem? A honra de uma família? A honra de um pai? Qualquer vagabundo hoje pega a menina, bota do braço, vai para trás da moita e tira a virgindade dela e acabou. E o pai fica lá com a cara de mané olhando: ah, é. Não foi sempre assim. Irmãos, não havia divórcio no Brasil. Não era coisa de igreja, não. Era coisa da sociedade brasileira. Até final dos anos 70, não havia divórcio no Brasil. Sujeito a sem vergonha e aprontão, ele teria um amante. Ele podia separar-se da sua mulher, mas não havia divórcio, não se anulava casamentos. Havia um recurso chamado desquite, que ajustava as questões legais, financeiras, etc., para a mulher não ficar desamparada. Mas nem o incrédulo poderia recasar. Hoje os pastores recasam por aí afora no meio evangélico. E essa geração acha que isso é normal, porque ela não tem outra referência. Nasceu, já era assim. Irmãos, aprendam a fazer a diferença entre o que é normal e o que é comum. Comum é aquilo que todos ou muitos fazem. Normal é aquilo que Deus aprova. Eu sei que vocês passam dificuldades nos ambientes de vocês, os jovens solteiros, porque não namoram. E deve ouvir: é tão normal namorar? Namorar não. Transar é tão normal? Não é normal não, irmãos, irmãs. Nunca foi, não é e nunca será. É comum. Vergonhosamente comum, mas não é normal. Normal é aquilo como Deus fez. Se foge ao padrão que Deus estabeleceu, está fora da normalidade, por mais comum que isso se torne. Você sabia que no Brasil adultério já foi crime? Já foi crime. Houve um tempo que nossas leis eram influenciadas pelas escrituras e pela cultura cristã ou judaico-cristã. Irmãos, isso dificilmente voltará a acontecer. Eu ouso dizer que nunca mais vai acontecer. Ao contrário, tudo que é ingrediente bíblico está sendo retirado de nossas leis debaixo da frase lá: discurso de ódio. É discriminador, é preconceituoso. Daqui a pouco vai ser crime falar que alguém mente, vai ser crime falar que alguém adultera, vai ser crime falar que alguém é ladrão, ainda que seja. É proibido reprovar. Irmãos, esse é o desafio desta geração. Vocês estão vivendo nesta geração. A minha geração está passando. E nosso esforço aqui é fazer algo que Pedro diz na sua segunda epístola, no capítulo 1, segunda epístola de Pedro,
A partir do verso 12 ele diz: por essa razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou a Pedro, né? A mim ainda não. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Irmãos, faz parte dessa geração de presbíteros de cabelos brancos se esforçar diligentemente, para que mesmo depois de nossa partida, vocês conservem lembrança de tudo. Eu conheci Ivan Baker, ele tinha 66 anos. Ele passou. Era um pouco mais do que eu tenho hoje, eu tenho 62. Eu estou passando. Os companheiros meus estão passando. E a geração que fica vai conservar a lembrança de tudo? E manterá o mesmo padrão de fidelidade a essas verdades? Estão dispostos a pagar o mesmo preço? Porque vocês verão tempos mais difíceis que os nossos. Como é que é a geração de vocês? Me desculpe falar dessa forma, é que eu faço questão de botar um marco, uma marca de idade. A geração dos 20 para baixo, da maioria dos 30 para baixo, como é que é isso? 2 Timóteo 3, de 1 a 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 4. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Paulo está fazendo afirmação categórica. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por que, Paulo, esses tempos seriam difíceis? O que levou Paulo a fazer essa afirmação? Que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Qual seria a marca ou a característica daquela geração que tornariam aqueles tempos difíceis? Paulo faz uma lista. Ele diz assim: pois serão difíceis, por quê? Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Percebam em que lista terrível está incluído desobediência aos pais. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, algumas versões dizem sem afeição natural. Me permitam pensar essa palavra aqui. Por que as afeições naturais estão desaparecendo dessa geração? Irmãos, o ambiente mais propício para se desenvolver afeições naturais é o lar, é a família. Sim, a família padrão, pai, mãe e filhos. Eu sei, amados, que muitos de vocês provavelmente cresceram em uma família sem a presença paterna ou sem a presença materna. Não é um defeito seu, não é demérito seu, é uma realidade desse tempo que você nasceu e vive. Quantas santas nós temos entre nós, que chegaram entre nós, mães solteiras, ou pais solteiros, quantos santos? Não importa a condição em que fomos achados, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Deus colocou todos debaixo da desobediência para usar de misericórdia para com todos. Pois bem, graças a Deus, fomos achados, como quer que estivéssemos. Mas nós não podemos negar que um ambiente onde a mãe tem que sair para trabalhar, para sustentar seu filho, porque o pai não está presente. Um ambiente onde casais vivem se gladiando e facilmente se separam. Irmãos, não somos tolos. Nós sabemos das implicações disso nas emoções de uma criança.
Eu vou dizer para vocês assim, eu cresci em um lar muito ajustado. Tão ajustado que eu me lembro do dia, o único dia que eu vi meus pais discutirem. Eu lembro do ambiente. Eu lembro da hora. Eu fico pensando como vivem os filhos que os pais discutem todos os dias. Que marcas são deixadas em suas emoções. Há toda uma geração que nasceu e cresceu assim. E perderam a afeição natural. Eu estou conversando com alguns pais, tentando demonstrar-lhes a importância de estarem presentes na vida de seus filhos, de convencer algumas mães da importância de estarem presentes na vida de seus filhos, em detrimento de um ganho maior, fazendo a seguinte pergunta: com quanto tempo um bezerrinho anda depois que nasce? Alguém sabe aqui? Alguém que é da roça? No mesmo dia. O bezerrinho, o carneirinho, o cavalinho, a zebrinha, o leãozinho, o gatinho, o porquinho, andam no mesmo dia. Quanto tempo nós começamos a andar? Com quanto tempo de nascido? 1 ano? É a média? Alguns mais taludos começam a andar com 10 meses, 11 meses. Outros mais devagarinho começam a andar com 1 ano e pouquinho. 1 ano é a média. Irmãos, com 1 ano, a maioria dos animais são robustos adolescentes, aptos para se produzirem, alguns deles. Com que idade uma criança começa a articular frases e se comunicar com seus pais ou com outros? 2 anos? Sim, né? Mais ou menos. Com 2 anos, a maioria dos animais já se reproduziram, são pais. Com que idade um filho vai ao banheiro, fazer o número 2, se limpa sozinho e a mãe não se preocupa em fazer uma vistoria para saber se está tudo ok? 6 anos, 7 anos, 8 anos, depende da criança e dos pais. Mas com essa idade, 7 anos, a maioria dos animais são coroas, são titios, são de meia idade. Com que idade o humano começa ou se torna capaz fisicamente, não emocionalmente nem psiquicamente, fisicamente se torna apto para se reproduzir? Na puberdade, 12 anos, 13 anos, alguns casos um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Nessa idade, alguns animais estão velhinhos, os dentes caindo, as garras foram embora, quase cegos, vão morrer daqui a 2 anos. Muitos animais morrem com 15 anos. E o ser humano malmente está chegando à maturidade física, começando. Com que idade um ser humano está apto para constituir família? O sujeito vai trabalhar, vai sustentar sua esposinha, seus filhos, vai enfrentar a vida e o mundo sozinho, sem a sombra do papai. 20 e quantos anos? 20 lá vai. Nessa idade, a maioria dos animais já morreram de velho. E eu pergunto aos pais, por que vocês acham que Deus fez assim? Deus forçou a barra, fez de tal maneira que os filhos não fossem independentes antes dessa fase adulta de 2 décadas, mais ou menos. Eu digo para eles assim, é porque é nesse tempo que Deus quer que se estabeleça vínculos fortes de afeto, compromissos de amor, que devem perdurar por toda a vida, quando os pais forem velhinhos. Irmãos, aposentadoria, abrigo de velhos, não estava no projeto inicial de Deus. As pessoas crescem, ficam adultas, têm filho, o filho dá um trabalho terrível. Filho cresce, pai fica velho. Filho fica adulto e o pai está velhinho. E filho cuida de pai. Esse é o projeto de Deus, natural. Mas é tão raro isso hoje. É preciso criar leis para que os velhos sejam amparados, porque os filhos não querem ter esse trabalho. Sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos,
enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus. Vocês conhecem gente assim, com alguma dessas características? Então, irmãos, significa que nós estamos vivendo os últimos dias, e os tempos difíceis chegaram, e vai piorar. Não se assustem se qualquer dia desses um de seus pastores for preso, porque está denunciando casamento gay, por exemplo. É discurso de ódio, ora bolas. E vocês que farão na universidade com isso? Vão seguir o politicamente correto? Vão silenciar? Há outra situação que eu gosto de lembrar. Cito isso muitas vezes, alguns de vocês já estão com calo no ouvido de ouvir essa história. Durante a chamada Revolução Cultural na China, final dos anos 50, anos 60, uma das primeiras providências que Mao Tse-tung tomou foi cancelar as matrículas dos jovens cristãos nas universidades. Você é cristão, você não pode cursar a universidade. Está entrando, aborte seu sonho. É o último semestre, problema seu, não vai ter diploma. Está na metade, se lixe. Ou você nega a fé ou você não estuda aqui. Irmãos, muitos jovens cristãos, até sérios, para não perderem a sua carreira, se calavam. E os jovens comunistas que sempre foram e são ativistas, e são de vanguarda, e vão para cima, quando descobriam que algum jovem cristão estava titubeante, caladinho, e eles desconfiavam que eram cristãos, sabe o que eles diziam? Se a tua fé não pode ser compartilhada, ela não merece ser acreditada. O que faz o jovem aí? Nega a fé e preserva a carreira? Ou mantém um testemunho e perde a carreira? Há 3 estações, pelo menos em Apocalipse, que fala de mártires. Todas elas estão associadas ao testemunho, por causa do testemunho que deram. O que vai levar, talvez alguns de vocês, a sofrerem sérias represálias ou não, é se manterão ou não o testemunho. Se mantiver o testemunho, seguramente sofrerão represálias, que vai desde cancelamento nas redes sociais, até cancelamento nas universidades, até desemprego, até prisão, e mais adiante morte. Eu fico impressionado com a ingenuidade de alguns. Alguns se comportam como se tivesse de nós um mar de almirante, ou um mar de rosas, como se as coisas estariam melhorando. Não estão, amados. Nós temos um horizonte sombrio, bem ali na esquina. E vocês precisarão servir a sua geração nesse ambiente. Moralmente depravado, economicamente estremecido, politicamente tumultuado. Aí, no meio dessa confusão, vocês vão servir a sua geração. No meio disso, vocês darão testemunho. No meio disso, vocês se levantarão como Sadraque, Mesaque e Abednego e não se dobrarão, não importa diante de que público. No meio dessa geração, vocês servirão a Deus. Mas, irmãos, isso não é assim. Vocês não se tornarão aptos de um passe de mágica. Isso exige exercício, disciplina e alvo claro. Se vocês não tiverem ideia do que enfrentarão, vocês não se capacitarão para isso e tombarão. Há um outro texto que eu tenho citado repetidas vezes, quase chateando a turma. Mateus,
Mateus capítulo 24, verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, esse é o verso que eu destaco, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Irmãos, as pessoas traem quando elas são ameaçadas. Para salvar a sua pele, elas entregam até pai e mãe. Quando Deus disse para Jó assim, observaste, ou para o diabo assim, observaste meu servo Jó? Homem fiel, temente a Deus, que se aparta do mal, não tem ninguém na terra semelhante a ele. Mesmo você me incitando contra ele sem causa, ele mantém sua fidelidade, sua integridade. Jó estava pobre, perdeu toda a sua riqueza no mesmo dia e perdeu todos os seus filhos, 10 filhos morreram no mesmo dia. E Deus disse, está vendo aí, diabo? Esse aqui é Jó, viu? Meu servo. Não balança não. Você sabe qual foi a resposta do diabo? Também, né? Cheio de saúde, olha, robusto. Toca na sua vida, toca no seu corpo, e você vai ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Eu disse, vá e faça isso. Só lhe poupe a vida. O diabo acrescentou dizendo assim, pele por pele, tudo que o homem tem, ele dará por sua vida. Quando eu estive pela primeira vez nesse país, lá do norte da África, eu fui com o Benito, e nós tivemos uma conversa com um irmão antigo, isso foi em 2001, e ele nos relatou a história de 83 e 84. O que é que ocorreu nessa época lá, 83 e 84? Houve uma ação policial onde todos os cristãos daquele país foram detidos e presos. Mulheres e velhos liberados e os homens ficaram presos por algum tempo. E perguntamos, mas como foi possível isso? Ele disse, 2 tipos de ação. Primeiro, agentes infiltrados passando-se por irmãos, por cristãos. Segundo, pessoas torturadas. Irmãos, desculpe compreender aqui essa conversa, mas acho importante citar situações práticas e recentes, para que vocês entendam que isso que Jesus disse, nesse tempo muitos hão de odiar, trair uns aos outros, não é assim gratuitamente, há um ambiente que produz traidores. O tempo que eu morei nesse país, eu fiz amizade com um rapaz que era assim, tipo um menino prodígio da igreja lá. O cara tinha 20 e poucos anos, 24 anos, estava criando a primeira ONG cristã daquele país, era um revolucionário, aplaudido por toda a igreja. Quando ele se casou, eu saí da minha casa e cedi minha casa para que ele fosse passar a lua de mel lá. As núpcias ele passou na minha casa. 2 anos depois, eu fui expulso, voltei para cá. E eu sei, 1 ano depois que eu estou aqui, que esse cara entregou a igreja toda. Era um agente muçulmano plantado no meio da igreja. Quando eu fui detido, o delegado botou um papel em branco do meu lado e disse, coloque aqui o nome de todos os cristãos desse país que você conhece. Do meu lado tinha um guarda-roupa, né? Eu não botei, mas eu pergunto assim, e se ele me leva para o quartinho e começa a bater minha cabeça na parede, ou arrancar minhas unhas, dá para trair assim? Naquele tempo, muitos hão de odiar e trair uns aos outros. É nesse contexto, irmãos, na sequência que Jesus fala, por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfriará. Irmãos, não tem mágica. Ou você constrói uma vida sólida com Deus, ou você entrará nessa lista. Ou você reassume seus compromissos com Deus, ou você firma suas estacas e mantém seus marcos bem postos nesse caminho, ou você fará fileira com aqueles que apostatarão. Não é fácil e simples sustentar a fé em um ambiente de oposição e de perseguição. Vocês estão expostos ao mal que é mais agressiva à consciência de vocês do que a perseguição, que é a facilidade de pecado, que é um ambiente sem valores morais, um ambiente onde nada é absoluto, tudo é relativo, é proibido advertir, é proibido corrigir, é proibido reprovar. Isso os expõe a um ambiente que é muito nocivo à consciência e à fé. E esse é um tempo de exercício, é um tempo de posicionamentos, de definições, de enfrentamentos corajosos no temor de Deus e cheios do Espírito Santo. E não se adquire uma vida assim, simplesmente assistindo séries no celular. Não se adquire uma vida assim. Presta atenção, nada, absolutamente nada relevante ou importante se constrói sem rotinas. Desde a obra de engenharia até um exímio cirurgião, isso se adquire com rotinas, procedimentos, disciplina que se impõe a si mesmo. Era por isso que Paulo dizia: esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Corro, não se meta. Luto, não desferindo socos no ar. É tão necessário, irmãos, que vocês descubram a bênção e a glória de se reunirem para orar. Eu tenho dito a alguns, lá em minha casa tem uma laje. Quer fazer uma vigília? É só me avisar. Vá para lá orar, passa a noite orando. Quer separar um sábado para jejuar? Tem uma laje lá em casa que cabe um bocado de gente. Planejar estar junto para orar, planejar estar junto para adorar a Deus, botar na agenda estar junto para se edificar, consolar, animar e se estimular às boas obras. Tempo de uma vida light está acabando, amados. Não será possível ser cinza, será luz ou trevas. E é necessário, eu volto a dizer, isso se construa, isso tem que ser construído, não é mágica. O nosso papel, como geração que está passando, é fazer essa conexão com vocês. Vocês são a igreja do presente e serão a igreja no futuro. Eu e minha geração, nós fomos igreja no passado e somos igreja no presente, mas nós passaremos. E quando nós tivermos passado, vocês estarão aqui e serão a igreja. Pois bem, vamos pegar algumas referências históricas. Quando Deus condenou o mundo, lá no tempo de Noé, vocês seguem me ouvindo com o barulho da chuva lá atrás? Aí também? Quando Deus salvou o mundo, quando Deus julgou o mundo com o dilúvio e salvou a família de Noé, 8 pessoas, Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Quem foi que Deus usou para salvar o mundo naquele tempo? Foi um jovem ou foi um velho? Um velho de 600 anos. Mas, irmãos, se aquele velho é salvo sozinho naquela arca, sem seus 3 filhos, de que serviria? Ele morreria e com ele acabaria a humanidade. 3 jovens seguiram aquele velho.
Nós temos uma dificuldade hoje de encontrar jovens dispostos a seguir velhos, porque é uma mentira plantada na cabeça de vocês, que vocês são suficientes à geração anterior, e isso é mentira. Noé precisava daqueles filhos para dar seguimento, mas aqueles filhos precisavam de Noé para serem salvos. Não se deixe tomar por essa mentira grotesca e ridícula. Vocês precisam sim da geração que os antecedeu, assim como essa geração precisa de vocês. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus usou quem? Tirou o seu povo escravizado do Egito. 3 milhões de pessoas, aproximadamente. Eu digo isso, irmãos, porque fala de 600 mil homens de pé, ou seja, homens de guerra, 20 a 60 anos. Os mais velhos, os mais novos não contam, mulheres não contam, crianças não contam. Então, dava aí chutando uns 3 milhões de pessoas. Quem Deus usou para tirar o povo dele do Egito? Quem foi o nome do sujeito lá? Moisés. Qual era a idade dele? 80 anos. Um velho. Nesse tempo já não se vivia 600 anos como Noé não, viu? Já estava aí, os 100 já era limite. Moisés tinha 80 anos. Vocês sabem quem foi que substituiu Moisés? Não foi o outro ancião. Um ancião não passa bastão para outro ancião. Foi um jovem, Josué. Quando Moisés subiu no monte Sinai para receber de Deus os 10 mandamentos, e o monte tremia e fumegava, e o povo se assustou, foi-se embora. Moisés subiu sozinho. Vocês sabem quem ficou no pé do monte? Não foi Arão, não foi Ur, não foi nenhum dos príncipes de Israel, nenhum dos anciãos. Foi Josué. 40 dias, 40 noites. A península do Sinai não é um deserto de dunas como o Saara, mas é desértico, é pedregulho. O que Josué comeu ali naqueles 40 dias? Não sei o que ele bebeu, como é que ele se virou. Ele ficou lá embaixo, Moisés lá em cima. Um jejum sobrenatural. Moisés viu Deus pelas costas, Moisés ouviu a voz de Deus, Deus escreveu para Moisés. Moisés conhece a letra de Deus, viu? Só Moisés conhece. Aí quando Moisés desce, vocês sabem o que Josué disse para ele? Josué disse assim: Moisés, apressa-te, porque eu ouço alarido de guerra no arraial. Aí Moisés daqui tapinha nas costas dele assim, disse: não, Josué, não é de vencedores nem de vencidos o que eu ouço, é ruído de festa. Irmãos, aquele jovem não tinha discernimento, e você precisa entender que você também ainda não o tem. Isso não te desmerece em nada. Moisés não exigiu de Josué discernimento e percepção de tudo, mas havia uma marca em Josué: ele estava de prontidão. Ele estava não só acompanhando Moisés, mas seu coração e a sua mente estavam no arraial. Josué estava preocupado com o destino do seu povo, e ele queria ir para lá guerrear e defender seu povo. A pergunta é: teu coração está onde? Teu coração está na igreja? Te importa os destinos da igreja? Te importa os rumos da igreja? Você toma tempo para orar pela igreja? Você se inquieta quando a verdade é violada? Quando a doutrina é violada, você se inflama? Você protesta? Você enfrenta? Você denuncia? Você repreende? Você chama para a Bíblia para conversar? O que você faz quando a verdade é ameaçada? Quando a igreja é ameaçada? Josué disse: vamos correr, pega a espada que está pegando fogo lá. Disse: não, Moisés, calma. Josué, calma. Não é guerra, é festa. Antes fosse guerra. Antes fosse guerra. Era uma festa profana e idólatra. Infame. Mas não é tão importante, irmãos, que Josué não tivesse esse discernimento.
É importante que ele tinha um posicionamento. Ele estava pronto a ser guiado, mas ele estava de espada na mão. Ele não tinha problema em ser orientado, aconselhado e instruído, mas ele estava a fim de botar seu peito na frente da lança. Vocês precisam servir a geração de vocês. Em um ambiente que ameaça essa geração e ameaça a fé. Paulo tinha um jovem que o acompanhou. Segundo alguns historiadores, Timóteo devia ter cerca de 16 anos quando Paulo o chamou para acompanhá-lo. Com menos de 30 anos, Timóteo era evangelista, exercia uma autoridade sobre pastoral e disciplinava pastores e definia salário de pastor e reconhecia pastores, impunha as mãos para reconhecimento de pastores. Está lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5. Aí Paulo diz assim para esse Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Timóteo seguiu de perto um ancião. Quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, condenado à morte. Ele termina essa carta dizendo que ele completou a carreira, guardou a fé e combateu o bom combate. E sabia que seria morto. Era um ancião que foi morto degolado, mas tinha atrás de si um jovem, com toda uma perspectiva pela frente. Mas um jovem que seguiu de perto sofrimento, fé, procedimento, amor, consciência, propósito. Seguir de perto. Irmãos, essas coisas não se transferem com um sermão. A pergunta é: a quem vocês seguem? Quem é que de fato, entre aspas, faz a cabeça de vocês? Quem são suas referências? Tempos atrás, cerca de 20 anos atrás, um jovem daqui me procurou e disse: tio Anjo, é pecado usar brinco? Homem usar brinco? Se você soubesse a raiva que eu tenho dessas perguntas. Assim, é pecado? Está dizendo o seguinte: até onde eu posso ir relaxadamente sem ir para o inferno? Onde é que eu posso forçar a barra na doutrina sem ir para o inferno? Eu quero isso aqui. Essas perguntas eu não sou isso. Posso botar tatuagem? Posso brinco? Pinto o cabelo de arco-íris? Qual é a liberdade que eu posso me permitir sem pecar? Disse: irmão, pecado não é, não tenho como provar na Bíblia que é pecado. A Bíblia não entra nesse assunto. Mas a Bíblia diz assim: há duas coisas que você tem que entender sobre esses assuntos. 1 Coríntios 10, 30 a 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O ponto não é a liberdade que você tem, o ponto é a glória de Deus. E o que é que te desafia, que te inflama? É o uso da tua liberdade ou a glória de Deus? E até onde você acha que vai buscando a tua liberdade? E até onde você pode ir buscando a glória de Deus? Diz: meu irmão, você vai glorificar a Deus botando um brinco em tua orelha? Qual será o impacto sobre os adolescentes e crianças dessa igreja, você com um brinquinho aí? Depois perguntei assim: a Bíblia diz: imitai vossos guias. Você está imitando quem? Quem é teu guia? Alguns desses aí da música popular brasileira, algum artista, incrédulo, ateu, muitos deles satanistas, convictos e declarados, rebeldes, toxicômanos, cheios de vícios, depravados. São esses teus guias? É a esses que você segue? Você viu teu pai de brinco? Teus pastores de brinco? Teus líderes de brinco? Por que você se pergunta isso? Cara, você não inventou isso, não foi ideia tua, assim, vou usar brinco agora, ninguém usa, vou usar, não foi assim.
Você foi influenciado por um ambiente, e um ambiente perverso. E você é sal e luz aí? Ou você é sal insípido, tornando-se igual a todos e sendo pisado pelos homens? Pois bem, eu quero falar duas últimas coisas. Primeiro, contar uma história. Eu vou chatear vocês até morrer contando histórias como essa. Já contei 300 vezes, lá vai de novo. Eu estive com o Ivan Baker em 2004. Alguns até dizem, essa eu já sei, Vanjo. Tá bom, ouve de novo. Ele estava velhinho, ele morreria um ano depois, precisamente um ano e um mês depois ele estaria morrendo. Eu sabia que ele não viveria muito, eu estaria indo para o norte da África no ano 5 meses depois. E disse, eu tenho que ir lá ver o velhinho, eu quero a mão dele na minha cabeça, eu quero ouvir os conselhos dele, eu vou lá. Encontrei uma desculpa e fui parar na Argentina. E naquela conversa com ele falava 3 minutos, cochilava 1, aquela conversa intermitente, né? Já com Parkinson, medicação pesada. Entre outras coisas, disse assim, Ivan, você não sabe, mas você é muito amado no Brasil. Você tem filhos, netos, bisnetos, tataranetos, gente que nunca te viu, nunca ouviu uma fita cassete sua. Alguns aqui nem sabem o que é fita cassete, né? Era um trenzinho que gravava as vozes. Nunca ouviu a fita cassete tua, nunca leu nada teu, mas ouve a teu respeito e te ama, e te admira e ora por você. Ele disse, eu não sei por quê, porque eu sou um peão. Aí eu disse assim, mas Ivan, há uma coisa que Deus fará na igreja, no futuro. E você não estará mais aqui, porque o Senhor já terá te levado. Mas há uma glória que Deus trará nas futuras gerações. E você não vai testemunhar. Mas eu quero que você saiba que nós não permitiremos que o mato tome conta dessa estrada que você abriu. Nós temos o compromisso de manter essa estrada aberta e ampliá-la, para que as próximas gerações não se dê o trabalho de redescobrir essas verdades. Irmãos, eu quero dizer para vocês que vocês não têm o direito de deixar o mato tomar conta dessa estrada. Se essa é a fé que vocês abraçaram, abrace-a, conheça, saiba o que você crê, pratique o que você crê, proclame o que você crê, e enfrente quem agredir essa fé no sentido de querer desvirtuá-la e diluí-la. Se posicione em frente, pacificamente, mas com toda a valentia. Lembra da figurinha do passar o bastão? Catequese, né? 2 características bem simples de uma corrida de revezamento. Quem começou sabe que não vai terminar. O primeiro que sai correndo com o bastão na mão sabe que não vai concluir. Não é ele que vai chegar na linha de chegada. Não é ele que vai romper o laçozinho lá da chegada. Ele sabe disso. Segunda característica, quem recebe o bastão já está correndo. Não está sentadinho lá esperando, está correndo. Ivan passou esse bastão para uma geração. E essa geração está passando esse bastão para vocês. E a pergunta é, quem está correndo à nossa frente para receber esse bastão? Quem vai concluir essa carreira? Com toda a galhardia, com toda a valentia, e estar de pé diante do Filho do Homem, quando ele vier na glória do seu Pai e dos santos anjos. Digo a última coisa aos que querem se casar. Quer se casar? Escolha uma mulher ou um homem que queira servir a Deus. Em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias. Um sonho romântico não vai sustentar teu casamento nos tempos de crise que se aproximam. Não se iluda. Estar perdidamente apaixonado pelo bonitão ou pela gatinha não vai sustentar esse casamento. Lembra a história do irmão aqui que foi para as Ilhas Hébridas?
recém-casado, com um filhinho de 1 ano, ele foi. Tomou muito susto, não foi devorado pelos canibais não, mas passou muito vexame. Em 1982, irmãos, eu tinha 22 anos, tinha 1 ano e 3 meses de casado, e uma filhinha recém-nascida de 3 meses. E era a Copa do Mundo, Brasil e Argentina. Sabe como foi que eu descobri que era Brasil e Argentina? Muitos conhecem a história. Eu fazia parte de uma congregação batista, e todos os domingos à tarde, nós levávamos, os que queriam, os jovens que queriam, um bolo de papeizinhos das pessoas que semana anterior tinham levantado a mão em sinal de aceitação no culto de evangelismo no templo. Anotava o nome dos novos decididos, e no domingo seguinte à tarde nós íamos visitá-los, orar com eles, querer saber a definição que tinham e tal. Era a Copa do Mundo, era Brasil e Argentina, era Zico versus Maradona. Eu estou com meu bolinho de papel e bato de uma porta lá no Uruguai. Alguém abriu assim com a cara estranha e disse: pois não? Eu disse: é aqui que mora fulano de tal? Ele disse: é, por quê? Disse: não, é que domingo passado lá na igreja ele levantou a mão e eu vim aqui visitá-lo. E o cara disse: irmão, peraí, é Copa do Mundo, é Brasil e Argentina. Ah, tá, desculpa aí. Entrei, assisti 15 minutos e saí com meu maço de papelzinhos para bater em outra porta. Eu tinha um bebê de 3 meses em casa. Eu tinha uma esposa recém-parida. Qual o melhor proveito? Assistir Brasil e Argentina ou visitar novos convertidos? Qual seria o melhor uso do tempo? Isso foi 40 anos atrás. Eu tenho 41 de casados. Mas eu escolhi uma mulher que queria servir a Deus comigo, no Lobato, no Uruguai ou no norte da África. Você quer servir a Deus na sua solteirice? Queira servir a Deus no seu casamento. Eleja quem ama o Senhor e queira servir ao Senhor. Solteiro ou casado, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós olhamos para vocês, amados, com estes olhos de esperança, com muito boa expectativa, que Deus levantará dentre vocês, está levantando e formando dentre vocês, homens e mulheres, que amam a Deus, com todo o seu entendimento, com todas as suas forças e com toda a sua alma. E quer coma, quer beba, ou faça qualquer outra coisa, o faz para a glória de Deus.